Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos que se achegam até nós através das redes sociais, vocês que nos assistem do celular, são todos muito bem-vindos. Convido você a fechar seus olhos para juntos adorarmos a Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão a Ti por mais uma noite, pelos cuidados até aqui tido conosco. Fale ao nosso coração nesta noite através do pastor Alceu, que ele possa ser o seu instrumento. Que a mensagem trazida por ele possa trazer transformação em nosso coração e que juntos possamos nos preparar para muito em breve nos encontrarmos contigo. Perdoe as nossas falhas, são os favores e bênçãos que te pedimos em teu nome. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor,
Boa noite aos queridos irmãos. Antes de nós curvarmos as nossas frontes, também os nossos joelhos perante Deus, eu gostaria que você, se tivesse a oportunidade de abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 2 ao versículo 4, que diz o seguinte: diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Quando a ele fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giasta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Jeová, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Eu gostaria de lembrar você que nós estamos encerrando o mês de setembro, e o mês de setembro foi escolhido como mês de nós nos alertarmos por uma doença, podemos assim dizer, que é o suicídio. Dia 10 de setembro é o dia do suicídio. Muitas pessoas tiram a vida, muitas pessoas estão ao nosso redor, e muitas pessoas a gente nem sabe do que se trata a questão das suas vidas, como andam. E como nós estamos num culto de oração, eu gostaria de estender uma ideia interessante que durante essa pandemia eu tive a oportunidade de receber pessoas que, através do WhatsApp, oraram e mandaram uma mensagem. No momento oportuno eu recebi essa mensagem, e quando eu abri o WhatsApp, estava ali alguém orando por mim. E eu convido a você também que, não só nesse mês que está se findando, mas também durante a nossa jornada, que a gente possa utilizar esses meios que a mídia nos permite, que a gente também possa levar essa mensagem, uma palavra de conforto, que muitas vezes a gente não sabe, mas poderemos estar salvando vidas também. Eu convido a você, nesse momento, a se colocar de joelho juntamente comigo, para que a gente possa buscar esse nosso maravilhoso Deus. Grandioso e amantíssimo Pai, somos mais uma vez gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, pelo milagre da vida que acontece a cada dia. Que nós possamos sempre nos lembrar, Senhor, que existe um Deus que nos guarda, que nos protege, que está pronto a nos ajudar. Estamos nesse momento, Senhor, em uma época anormal para nós, mas sabemos que, perante a Tua palavra, sabemos que irão acontecer coisas, Senhor, e que a gente, Senhor, possa estar preparado, que a gente, Senhor, possa aprender a cada dia a confiar em Ti, que a nossa dependência, Senhor, de Ti possa aumentar, e que a gente, Senhor, possa viver realmente pela fé, assim como Amós, em seu livro, escreveu: o justo viverá pela fé. Nesse momento, Senhor, peço que o Senhor possa estar intervindo na vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa estar intervindo, Senhor, nos seus problemas, nas suas ansiedades, nas suas dificuldades, que muitas vezes nós não sabemos, e muitas vezes são as pessoas que estão ao nosso lado, que através do Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa tocar nessas pessoas, e que nós, Senhor, possamos ter a sua confiança em Ti, que essa vida aqui é passageira, Senhor, mas o que está por vir é algo muito melhor, que a Tua graça se faça presente, e que o Espírito Santo, Senhor, possa habitar em cada coração, Senhor, em cada lar que está nos ouvindo nesse momento. São as bênçãos, Senhor, que te pedimos, por Jesus. Amém, Senhor. Preciso mais do Teu Espírito. Por vezes sinto medo e temor, pois parece que este mundo é o rio que me encobre. Minha força é incapaz das águas vencer. This
então me entrego, sinto as águas secando e me lembro que és fiel no que prometeste a mim. Ao passares pelas águas, serei contigo. Em nenhum momento o rio te encobrirá. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Não te queimarás, nem chama te arderá. Eu sou o Deus que te protegerá e eu nunca te deixarei. Mas ninguém por mim se importa assim. Se eu caio, me levanta com sua mão. Se eu choro, diz não temas, porque eu já te remi. Te chamei pelo teu nome, filho, hoje és meu. Oh, oh, oh. Ao passares pelas águas, serei contigo. Em nenhum momento o rio te encobrirá. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Não te queimarás, nem chama te arderá. Eu sou o Deus que te protegerá. Ao passares pelas águas, serei contigo. Em nenhum momento o rio te encobrirá. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Não te queimarás, nem chama te arderá. Eu sou o Deus que te protegerá. Eu sou o Deus que te protegerá. Eu sou o Deus que te protegerá. E eu nunca, nunca, nunca te deixará. Boa noite a todos os amigos que acompanham este momento de estudo da Palavra de Deus e este tempinho muito especial de oração. Você que está acompanhando nesta quarta-feira, já passamos aí um mês que foi chamado Setembro Amarelo, de advertência, de alerta. Há uma tendência, mesmo estatisticamente, tem sido verificada em muitos países, inclusive no Brasil, e o que tem sido preocupante é a incidência de jovens que têm tirado a própria vida. Precisamos estar atentos quando percebemos alguém cabisbaixo, triste, ou mesmo enfrentando depressão, que é uma doença. Precisamos buscar ajuda, orientação, recurso médico e emocional, pois esta é uma situação muito grave que tem preocupado as autoridades, os pais, as famílias e as igrejas também. Que Deus nos ajude
porque entendemos que à luz do Evangelho e da Palavra de Deus encontramos conforto e a vida passa a ter um sentido, um significado especial. Para o nosso devocional nesta noite, destaco alguns versículos em um dos livros da Bíblia. O último livro da Bíblia, que é o chamado livro do Apocalipse. Ele recebe este título, mas no original grego, traduzido é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Por que tem esse título? Porque o personagem central do livro do Apocalipse não são as tragédias, não são as pragas, não são os acontecimentos preditos ali terríveis e assustadores, embora eles estejam narrados, descritos, mediante a visão que João teve, mas o objetivo central do livro do Apocalipse, assim como o pensamento central da Bíblia, é apresentar o Salvador Jesus. E nós podemos encontrar no livro do Apocalipse uma expressão muito usada por Jesus, a expressão bem-aventurados. Quando abrimos o livro do Apocalipse, nós encontramos as bem-aventuranças do Apocalipse. E logo lembramos que Jesus, lá no Sermão do Monte, começou o sermão com essa expressão: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados pacificadores, e assim 9 bem-aventuranças são ali apresentadas. O livro do Apocalipse tem também algumas bem-aventuranças. Quero convidá-lo, a você e a todos que estão acompanhando, para verem na Bíblia algumas bem-aventuranças. A primeira está no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A primeira bem-aventurança do Apocalipse é esta: a pessoa feliz, a pessoa bem-aventurada, que este é o significado da expressão bem-aventurado, é alguém que é cheio de alegria, de ventura em seu coração. E aqueles que leem e ouvem as palavras descritas na palavra de Deus, esses são bem-aventurados, porque recebem uma orientação que é divina. E a bem-aventurança assume um significado ainda maior, porque as coisas que estão escritas anunciam que o tempo está próximo. E o tempo próximo é do encontro com o Senhor Jesus. Que bênção poder ler a palavra e ouvir, que significa guardá-la no coração. Agora vamos para a segunda bem-aventurança no livro do Apocalipse, folheando algumas páginas aqui em minha Bíblia, que você pode acompanhar em casa, em sua Bíblia também, no capítulo 14 do livro do Apocalipse, a segunda bem-aventurança. Nós encontramos no capítulo 14 do Apocalipse, versículo 13, que diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, a ordem dada a João, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que estranho, não é, irmãos? Dizer que as pessoas que morreram são bem-aventuradas, mas elas perderam a vida, elas não desfrutam mais a alegria do nascer do sol, do sorriso de uma criança, de uma reunião de família, de uma refeição saudável. Eles estão mortos. Como é que são bem-aventurados? Bem-aventurados por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo, eles estão descansando das suas fadigas, que significa as dores, e as obras deles, daqueles que já se foram. Certamente vocês, assim como eu, nós temos entes queridos que já nos deixaram, mas o exemplo deles permaneceu, especialmente os bons exemplos daqueles que tiveram o temor de Deus, que creram na palavra,
e quando a vida cessou, estavam firmes em Cristo, eles são bem-aventurados porque não sofrem mais tentações e agora descansam, e as obras deles, ou seja, o exemplo, o testemunho, permanece exercendo um efeito naqueles que continuam. Eu lembro com muita saudade de meu pai, de minha mãe, mas dou graças a Deus, porque eles deixaram bons exemplos, aprendi muito com eles. E é difícil o dia em que eu não recordo algum ensinamento, alguma palavra, alguma frase, alguma história contada por meu pai, ou alguma expressão, atitude, algum carinho da minha mãe, me lembrando de coisas importantes da vida. Portanto, aqueles que já descansam no pó da terra, o livro do Apocalipse diz que eles são bem-aventurados, porque não há mais dor, não há mais sofrimento. Alguns sofreram recentemente, além de outras doenças, ainda foram atingidos pelo Covid-19. Pessoas idosas, pessoas jovens, alguns amigos meus pastores, ainda homens com força física, inteligência, mas foram atingidos por esta enfermidade e perderam a vida, deixaram a família, e a família vai relembrar com saudade, mas a esperança ficou no coração de reencontrá-los conforme a promessa da volta do Senhor Jesus. Outra bem-aventurança, seguindo avante, vejam como o livro do Apocalipse traz mensagens positivas. Muito o cinema e Hollywood usa muito o termo Apocalipse, Armagedon e termos bíblicos para daí fazer filmes com tragédia, com destruição. Mas quando abrimos a Bíblia em oração, nós encontramos mensagens de conforto e não necessariamente de tragédias. E a terceira bem-aventurança que nós encontramos no livro do Apocalipse está no capítulo 16, no versículo 15. Peço que acompanhem ali. Capítulo 16, verso 15, Jesus diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem, aqui não parece uma bem-aventurança, mas ele diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha, aqui uma bem-aventurança para quem? Para quem vigia e guarda as suas vestes. O que representam as vestes? As vestes brancas representam a justiça, a pureza do caráter de Cristo. E quando nós vigiamos nossas vestes, significa que nós cuidamos da nossa vida para que seja sensata, para que seja correta. É momento de ficarmos atentos, que aqui nesta bem-aventurança Jesus diz que ele vem como o ladrão. O ladrão, ele aparece sem aviso, claro, ele quer praticar um assalto. Um dia nós viajamos, morávamos no Acre, em Rio Branco, no Acre, lá no extremo norte do Brasil. Eu fui pastor ali numa cidade, a cidade capital do Acre, a cidade de Rio Branco, e um dia viajamos para atender igrejas do interior, fechamos bem a casa e viajamos. Mas quando voltamos, depois de uma semana, em que eu fiz uma semana de oração, fomos Regina e eu e as nossas filhas pequeninhas ainda. Quando voltamos, entramos em casa, fomos deparados com um quadro desanimador. Tinham roubado a nossa casa, tinham nos assaltado. O ladrão foi e conseguiu arrombar e entrar. A casa pastoral ficava numa rua um tanto deserta, ali terminava em um beco, e o que favoreceu a ação do ladrão. É claro que nós não sabíamos que seríamos assaltados, porque o ladrão vem sem aviso, algo tão negativo, tão ruim, mas louvamos a Deus que algo pior não aconteceu, conosco nada ocorreu, levou muito tempo para recuperarmos pelo seguro alguns objetos, né, alguns valores, mas perdemos. Enfim, estamos sujeitos a isso. Mas quando Jesus diz que ele vem como ladrão, acaba sendo uma boa notícia, porque
é negativa essa notícia somente para aqueles que não estão vigiando. Para aqueles que estão vigiando e cuidando, estes estarão preparados para encontrar Jesus. É hora de despertarmos do sono, ficarmos atentos, para não sermos tomados de surpresa quando o Senhor retornar. E ainda vamos aí para uma quarta bem-aventurança. Percebe quantas notícias boas no Apocalipse? No capítulo 19, nós encontramos a quarta bem-aventurança, no versículo 9, Apocalipse 19, versículo 9. E então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, olha, mais aqui uma bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Está vendo, meu irmão, minha querida irmã? São bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Teremos ali naquele dia uma linda festa, uma festa para celebrar a vida eterna. Quem vai participar desta ceia? Os que tiverem a roupa especial, o traje nupcial. Mas de onde vem esse traje nupcial? É uma linguagem simbólica. Esse traje representa que há a graça de Deus, porque é um traje que você e eu não podemos comprar, não é uma veste humana. Nenhuma loja, por mais cara que seja, às vezes olhamos roupas são tão caras, né? Pelas lojas, pelo shopping, mas não adianta. Para esta roupa, para esta celebração na eternidade, nem todo o dinheiro no mundo compra, porque ele é oferecido de graça, mas custou para alguém, custou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou o seu sangue para obtermos esta veste, o que nos qualifica para entrarmos na ceia. E seguindo aqui, já a quinta bem-aventurança no capítulo 20, no versículo 6. Acompanhe aqui comigo, Apocalipse 20, o versículo 6. Estamos quase no finzinho do livro do Apocalipse, ainda encontramos bem-aventurança. 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Quem será bem-aventurado? Quem ressuscitar na primeira ressurreição. É claro, ainda temos a bênção de estarmos vivos. Por isso podemos falar, andar, ouvir a palavra, podemos continuar com as nossas atividades, mas muitos já estão descansando e não sabemos da nossa vida, até quando ela, pela misericórdia de Deus, vai se estender. Mas mesmo aqui tem uma promessa, aqueles que estiverem no pó da terra e tiverem morrido em Cristo, ou seja, fiéis a Jesus, participarão dessa ressurreição, a primeira, quando Jesus estiver voltando, conforme a Bíblia descreve, com grande poder e majestade. Aí os que ressuscitarem receberão o toque da imortalidade. Que bênção esta promessa, fazer parte da primeira ressurreição, porque a segunda será no fim do milênio e será a morte eterna dos ímpios, aqueles que não estiverem preparados quando Jesus voltar, ficarão para o fim do milênio e não terão esta bem-aventurança, perderão a eternidade. E finalmente, as últimas duas bem-aventuranças no livro do Apocalipse, capítulo 22, no versículo 7, 22, verso 7, eis que venho sem demora, promessa de Jesus, ele diz que não vai demorar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Que maravilha de bem-aventurança. A promessa está aqui, ele vem sem demora. Humanamente a gente pensa que está demorando, porque a contagem humana do tempo é uma, a de Deus é outra. O apóstolo Pedro disse que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia com 1000 anos, significa que Deus não se preocupa com o relógio, com o passar do tempo, porque Ele é eterno. Mas a pressa que quem tem somos nós, para que acabem todas as doenças, nunca mais precisemos andar de máscara, usando álcool, gel, e mesmo nos privando da companhia dos entes queridos durante alguns meses, como tem acontecido, e muitas igrejas que se fecharam, tudo isso passará. Mas essas tragédias todas são um indicativo bastante claro de que a promessa de Jesus vai realmente se cumprir. Por isso ele disse, venho sem demora. E a última bem-aventurança, Apocalipse 22, versículo 14, em que diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O direito à árvore da vida, que bem-aventurança preciosa. Perdemos o direito de acesso à árvore da vida lá no Jardim do Éden, nossos primeiros pais. Com a entrada do pecado no planeta, a nossa vida foi interrompida, a morte entrou no mundo. Mas aqui está a bem-aventurança para aqueles que lavam as suas vestiduras. Também significa aqueles que permanecem firmes e obedientes aos mandamentos de Deus. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Essas bem-aventuranças são para vocês, são para mim. Somos bem-aventurados se permanecermos fiéis, continuarmos firmes em Cristo, não desanimando na fé e buscando comunhão constante com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o conforto para aquele que está aflito, que se sente oprimido. Não desista, não desanime, encontre na palavra o conforto que você precisa, que você necessita e que eu necessito. Cada manhã, como um orvalho, a palavra de Deus chega, trazendo-nos bem-aventuranças confortadoras. Desejo orar com você, esta quarta-feira, a quarta-feira de oração, e é importante levarmos ao Senhor os nossos pensamentos em oração. Vamos curvar a fronte, você em seu lar, em sua casa, ore a Deus neste momento. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra que não falha e que nos traz conforto e alento para enfrentar a vida, as dificuldades que ela apresenta. Abençoa os lares que acompanharam esta mensagem, abençoe as famílias desta igreja, das demais congregações aqui em Blumenau e a região, que a mensagem da salvação conforte cada coração. Ouve, Pai, esta prece, atende as nossas súplicas, te rogamos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.